Alô, alô. Boa noite a todos. É com grande emoção que damos início à 20ª edição do Festival Eleazar de Carvalho. Eu hoje vou deixar o coração falar, não preparei discurso, quero contar, deixar que eu fale o que está dentro de mim, porque foram 20 anos maravilhosos, de muita luta, mas a gente, com perseverança, vence. Eleazar dizia, quando não se pode fazer tudo que se deve, faz-se tudo que se pode. E essa edição de festival está sendo assim. Eu ia fazer uma semana só, e graças ao Edson Queiroz Neto, que ofereceu para ajudar, para a gente fazer 2 semanas, queria até 3, como sempre foi. Mas eu não podia deixar essa 20ª edição sem acontecer, porque daí nunca mais a gente teria. Tem que ter essa sequência, e temos aqui no corpo docente já alunos do festival. Tem o professor ele faz banda. Levanta, eu quero uma salva de palmas para ele, que ele vai... Tem o de contrabaixo também. Pode levantar, Francisco. Esse menino lutava, ele andava com contrabaixo na cabeça, pedia auto-stop. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele fez, a luta. Ele conseguiu se formar na Espanha. É um menino que nunca deixou de trabalhar, de lutar pelo que ele queria. Então, nós temos, como eles, tem muito mais. Mas eu não vou ficar falando muito só de alunos, mas eu quero mostrar que nós temos um progresso assim grande. Tem o Ítalo, Rafael, que não está aqui, mas ele é de Iguatu, e eu vi esse menino tocando na praça, logo nós fizemos uma escola de música lá, eu vi esse menino tocando cello, parecia que ele era aluno do Aldo Parisot, porque ele, com 3 meses de estudo, ele estava tocando numa desenvoltura. Eu resolvi ajudar esse menino, compramos um cello, ele foi para a França, e hoje ele está já numa orquestra profissional. Isso dá para a gente uma grande alegria, é um trabalho que compensa. Os meninos da família Cruz, são 6, que hoje em dia já estão dando aula para alunos, já tem uma escola de música. Então, isso tudo engrandece muito. E eu quero dizer, o doutor Ayrton Queiroz, ele adorava o festival. Eu ouvia muitas vezes, escondidinho ali atrás, escutando as aulas. Ele sorria quando ele via assim, a música correr. Assim, aquilo me dava uma satisfação enorme. E eu estava com medo, eu falei, será que o filho dele vai continuar isso? E fiquei encantada com a colaboração dele. E até hoje eu quero dar uma placa, isso foi feito tudo muito correndo, mas é o agradecimento nosso, porque o que a Unifor significa para Fortaleza, para o Ceará, não só para Fortaleza, as exposições que tinham. Eu me senti no Louvre, quando vi aquela exposição de quadros há uns 2 anos, 3 anos atrás. Falei, que coisa mais linda. A gente todo mundo devia assim, se curvar para a Unifor, pela riqueza cultural. Não é riqueza financeira, é riqueza de cultura, de querer ajudar os outros. Eu me lembro da Dona Yolanda, como ajudava todo mundo. Então, essa família está no meu coração. E eu agradeço realmente de coração tudo que vocês fizeram esse ano, para que o festival não terminasse. E agora nós vamos fazer. Eu vou apresentar os professores. A maioria vai chegar amanhã, depois, nós temos 4, 5 dias para chegar, porque as passagens estavam difíceis, os professores já tinham alguns compromissos, que geralmente, 1 mês antes do festival, eu venho aqui e seleciono os alunos. Agora, nós selecionamos correndo numa semana, mas a união faz a força, e nós conseguimos chegar aqui hoje. Eu, então, vou apresentar os professores, e tem alunos representando até a chegada dos professores. Deixa eu dizer, acho que é melhor até pôr óculos hoje, porque eu estou muito emocionada. Quero agradecer ao professor Randall também, porque ele, quietinho, ele faz as coisas acontecerem também. E já há muitos anos que a gente trabalha junto, ele já me conhece bem, a nossa luta. Regência orquestral, Rodrigo Vita, representado agora por Francisco Lucas. Regente, Serguei Eleazar de Carvalho, Francisco Alvin, que é de Iguatu. Levanta. Uma salva de palmas, que esse menino não perde um concerto. Rafael Luz,
é o Francisco Rocha, que ele chega amanhã, o Rafael Luz. Onde está o Francisco? Regência coral, Emílio de César, representado por Davi Barreto. Violinos, Elina Sures, a Mayra Cruz. Onde é que ela está? Mariela Micheletti, representada por Eduardo Lino. Ariel Sanches, representado por ele mesmo. Ariel está estudando na Holanda. É um menino que era espala da Orquestra de São Pedro e São Paulo. É um menino de muito valor. Violoncelo, Leonardo Semesato, representado por Jefferson Félix. Dora Utermol de Queiroz, representada por Andressa Lucena. E essa semana, quem vai dar? Ele já até levantou. Você, Francisco. Ele vai dar aula de contrabaixo. E o Sérgio Oliveira, que vai chegar também essa semana. Ele é da Orquestra de São Paulo. Flauta, Alexandre Souza. Alexandre está aí. Leia Duis, professora assistente. E Michel de Paula, representado por Francisco Alvin. Está escrito aqui, não vi. Oboé, Gilson Barbosa, representado por João Paulo Rocha. Clarinete, Daniel Rosas, representado por Domingos Neto. Trompa, Robson Lima, representado por ele mesmo. Trompete, Derek Helliston, professor do Brasil. É ele mesmo. Percussão, Jonathan Silva, representado por João Vitor Bezerra. Piano, Dr. Paul Rotman, que tem um doutorado em piano pela Juilliard School de Nova York, e não faltou uma noite, em uma edição. Ele veio os 20 anos aqui. Canto e técnica vocal, Marcelo Cai, representado por ele mesmo. Pianista da classe coral, a Leila Carvalho, representada por Miriam Cruz. Violão clássico, João Luiz Rezende. Ele é representado por Gustavo Silveira. Bom, antes de terminar, gostaria muito de chamar o senhor Edson Queiroz Neto, e depois uma singela recordação da nossa fundação. Apoio à arte, cultura e educação, principalmente ao Festival Internacional de Música Eleazar de Carvalho.
agora, como todos os anos, nós vamos abrir com Aleluia de Thompson, essa obra que foi escrita para abrir o Festival de Tanglewood, eles fazem todo ano. É uma obra muito difícil, é um coral, que a gente faz um ensaio um pouquinho antes, mas eu quero abrir porque o Eleazar sempre abriu os festivais com Aleluia de Thompson. Depois, nós vamos ter um filme, quem não puder ficar, algumas pessoas já viram esse filme sobre o Eleazar, mas tem muito aluno novo que eu gosto de mostrar quem foi Eleazar, a personalidade dele, como ele chegou a conseguir as coisas. Ele era uma pessoa assim, eu sou suspeita para falar, mas é a realidade. Eu toquei com ele, tinha 14 anos, quando eu saí do palco, ele me mostrou uma chave e disse, aqui está a primeira chave, abra as outras portas. Aquilo foi um estímulo muito grande. Ele via que você precisava de uma coisa, ele chegava para você através de outro. Ele não ia dar direto, mas ele sabia que a pessoa ia receber. Era incrível como ele cuidava dos outros, como ele era bom de espírito e ajudava os jovens demais. Então, quem não puder ficar, porque o filme demora 40 minutos, mas é sobre a vida dele. Foi feito até aqui, mesmo em Fortaleza, pela TV Assembleia. Então, eu gostaria que os alunos ficassem, mas os adultos que tiverem compromisso, mas quem tiver visto não precisa. Então, vamos dar início agora com a Aleluia de Thompson. Alleluia, alleluia.
perfil de hoje, vamos apresentar a vida de um brilhante maestro cearense. Senhoras e senhores, com vocês, Eleazar de Carvalho, o eterno maestro. O Eleazar realmente foi o patriarca não só da música e dos músicos do Brasil do século XX e agora do século XXI, mas realmente no nível internacional. Eu e todos os alunos do Brasil realmente têm uma influência inacreditável que vai continuar provavelmente mais 2, 3 gerações. Eu tive a grande sorte de trabalhar na orquestra dele durante muitos anos. E realmente foi uma experiência que ficou e que foi profundamente importante para a minha formação. Ele era um grande músico e ele era uma pessoa muito particular, ele tinha um jeito muito particular de trabalhar, fantástico, absolutamente fantástico. Além de um grande músico, ele foi um grande formador de plateias e de músicos. Ele tinha absolutamente como objetivo cativar as pessoas e trazer elas para esse nosso mundo de música erudita. Eu posso dizer hoje que tudo que eu sei de música, de regência, sobretudo, eu aprendi com esse cearense maravilhoso. Eu quero ressaltar aqui a importância do homem que na época era o maior regente brasileiro, era Eleazar de Carvalho, regendo as grandes orquestras, não só dos Estados Unidos, mas na Europa também, né? E outra coisa muito importante do Eleazar é que ele foi um bom professor de regência. Muitos regentes hoje internacionais foram alunos do Eleazar de Carvalho. Tive o primeiro contato com o maestro Eleazar de Carvalho na década de 70. Eu estava indo para os Estados Unidos, eu estava estudando em Recife, ele veio dar um concerto e eu tive a oportunidade de até ter um encontro com ele, até tomar... Foi a minha única aula que eu tive com o Eleazar de Carvalho, que foi tão valiosa que eu fiquei um grande admirador dele, porque eu já o conhecia de outros concertos, de outros locais, por sua reputação. E era uma pessoa de uma sensibilidade e uma ternura muito grande, apesar daquele homem tão austero. Mas era um homem de excelente coração e sempre disposto a empurrar as pessoas para vencerem nas suas carreiras, né? Eleazar de Carvalho nasceu no Ceará, na cidade de Iguatu, no dia 28 de julho de 1912. Era filho de Manuel Afonso de Carvalho, capitão do exército, pastor protestante, e de Dalila Mendonça, que era descendente de índios. Família pobre, família remediada, como se diz. Uma vida dura, uma vida de trabalho, de estudo, observação, estudo com clareza. O nome dele é Eleazar II Afonso de Carvalho, porque houve um Eleazar I, um irmão dele que faleceu, e há aqui em Fortaleza registros sobre esse irmão, então pensavam que era ele. Houve até uma certa polêmica, porque Eleazar de Carvalho estava registrado em Fortaleza. Não, é o irmão dele. Ele foi para a Marinha, porque ele era muito levado. Ele muitas vezes me contou que ele era o chefe dos meninos que roubavam frutas do quintal. E no grupo escolar que ele estava, tinham certos ministros. Eu estive em Brasília com o Eleazar, então pessoas importantes do meio político eram colegas de grupo dele, e eram todos que iam tirar frutas do quintal da casa dele. E outra coisa, ele ia para o culto, e muitas vezes ele saía do culto e ia brincar com os amigos, e no final do culto ele aparecia. O pai, quando percebeu, colocou-o na Marinha, que era a escola correcional. Quando serviu a Marinha, Eleazar morou na Rua da Assunção, em Fortaleza. Quando fui para a Marinha, sentado na minha mesa de comida, chamada o rancho, a mesa ao lado, a comida era melhor. Então eu pergunto a uma coisa,
por que ali aquela comida é melhor? Ele disse, porque ali são os rapazes da banda, são os músicos. Tem que comer ovos para não ficar tuberculoso. Soprar. Eu disse, o que eu estou fazendo nessa mesa aqui que não estou naquela, comendo melhor? Então fui ao mestre e disse, mestre Lisboa, chamava-se Lisboa, mestre Lisboa. Mas então em 1926, disse, mestre Lisboa, eu quero entrar para a banda. Ele disse, você sabe tocar? Eu disse, não sei tocar. Qual é o instrumento que você quer tocar? Só tem um aqui disponível. Qual é? Aquele grande ali, a tuba. Eu disse, eu aceito, mestre Lisboa. Então o mestre Lisboa me deu a tuba. Entrei para a banda e passei para outra mesa onde se comia melhor. Então foi por orgulho disso que eu fui ser músico. Mas muito jovem, foi transferido para o Rio de Janeiro. No Rio, Eleazar de Carvalho tocava na Banda dos Fuzileiros Navais e estudava solfejo e harmonia. Isso era nos anos 20, 1928, 29. Quase no fim do contrato, eu vou ao ministro da Marinha e diz, ministro, eu pedi baixa. O ministro, pedi baixa? Vai fazer o quê? Vou fazer um concurso para a orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E se você não passar no concurso, não pode voltar mais. Ministro, eu vou passar no concurso. Em 1929, Eleazar foi aprovado no concurso para tocar na orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele, então, deixou a Marinha para se dedicar inteiramente à música. E uma das suas primeiras atividades foi ser diretor artístico do Cassino da Urca. Lá, conheceu muitos artistas. Emilinha Borba, Carmen Miranda. Foi aí o começo da carreira dele, porque ele ganhou bastante dinheiro, ia direto para o banco esse dinheiro. Quando houve depois uma greve no cassino, tudo, ele pediu rescisão de contrato e ele estava com dinheiro para poder começar uma carreira nos Estados Unidos. Eleazar também fez parte do American Jazz, com Almirante, Donga e Pixinguinha. Estudou regência no Instituto de Música do Rio de Janeiro, hoje Escola Nacional de Música, com o maestro brasileiro Francisco Mignoni. Minha aprendizagem no Brasil foi feita na base da observação. Eu possuo 18 diplomas da Escola de Música da Universidade, inclusive o de composição e regência, que só esse é que dá o título de maestro. Quando Eleazar terminou o curso de regência, compôs a ópera A Descoberta do Brasil, que estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 11 de junho de 1939, sob a regência do autor. Era o início da carreira do maestro Eleazar de Carvalho. Foi a primeira vez em que eu saí da minha cadeira de tubista para subir no púlpito da regência, de onde não desceria mais até hoje. A vinda do maestro italiano Toscanini ao Brasil, com a orquestra da NBC, motivou a criação da Orquestra Sinfônica Brasileira. Eleazar juntou-se a músicos competentes da Escola de Música do Rio. A Orquestra Sinfônica Brasileira teve como regente o húngaro Zenka e Eleazar como assistente. Mas a trajetória do nosso maestro estava apenas começando. Ele desejava mostrar-se para o mundo. Com a ajuda do ministro João Alberto, Eleazar chegou em 1946 aos Estados Unidos para tentar reger 3 grandes orquestras americanas, a de Boston, da Filadélfia e de Nova York. Ele achava que ia fazer uma carreira, chegar nos Estados Unidos e ia reger. Quando você chega lá, a realidade é outra. Logo que chegou aos Estados Unidos, Eleazar teve muita dificuldade para mostrar o seu trabalho. Conseguiu, então, um convite para reger no Carnegie Hall, em Nova York. Para o maestro, era um convite e uma maldição. Sim, porque à frente do prédio onde ele ia se apresentar, estaria sua foto vestido de índio. Eleazar não aceitou e disse que há muito tempo não vestia tanga. E ainda tem mais. O maestro Eugênio Ormandy, regente da Philadelphia Symphony Orchestra, também não acreditou no trabalho de Eleazar e disse: "Você precisará de 15 ou 20 anos para chegar aqui." Eleazar não desanimou diante do conselho ou descrédito do maestro Ormandy. Ele sabia da sua competência e acreditava que seria um grande maestro. E a oportunidade chegou logo, logo. Eleazar conseguiu um encontro com o maestro russo Sergei Kouzevitsky,
que era diretor de uma escola de regentes e que estava ministrando um curso na cidade americana de Tanglewood, no estado de Massachusetts. Eu cheguei nos Estados Unidos sem ser mandado por ninguém, sem ser chamado por ninguém, sem ter bolsas do governo, comprei minha passagem com meu dinheirinho lá da Urca e fui para lá. E lá eu descobri que Kouzlevitsky existia, fui ver Kouzlevitsky, difícil, através de Copland, Aaron Copland, foi o introdutor, que eu conheci o nome daqui. Acabei dizendo a Copland que eu tinha uma mensagem do governo brasileiro para o Kouzlevitsky. Então, o Kouzlevitsky me recebeu, a mensagem, eu disse, a mensagem é verbal. Meu governo me encarrega de trazer os seus cumprimentos a um grande músico como é Vossa Excelência. Não foi fácil, porque o outro que está ali ao lado, Bernstein, é um deles, alunos de Kouzlevitsky, e foi assim que eu fiquei sem aluno de Kouzlevitsky. Pedi 5 minutos, me dá 5 minutos de oportunidade. Se eu tiver alguma coisa que o senhor verifique válida, eu fico como ouvinte, não falo, só ouço. Mas se o senhor vir que eu não tenho nada, eu voltarei para o meu país e vou viver da caça e da pesca. Em 1947, Eliazar de Carvalho passou a ser o assistente do maestro Sergei Kouzlevitsky, juntamente com o maestro americano Leonard Bernstein, e regeu pela primeira vez a Orquestra Sinfônica de Boston. Kouzlevitsky foi o pai dele, musical, na América. All musicians carry tradition. We carry tradition. There's so much that is not on the page that you learn from mouth to mouth, from century to century, from generation to generation. So Carvalho worked with the teacher of my teacher. Carvalho worked with Kouzlevitsky. My teacher was Bernstein. He worked with Kouzlevitsky. So we passed the tradition on. The things I've learned about how to play that is not in the music, that's what I teach. Reger a Orquestra Sinfônica de Boston, apenas um ano depois de ter chegado aos Estados Unidos, foi a glória para um maestro brasileiro recém-chegado à América. De Boston, Eliazar recebeu convites para reger em Chicago, Nova York e, meses depois, foi para Filadélfia substituir Charles Munt na regência da Philadelphia Symphony Orchestra, a orquestra do maestro que o desanimara, Eugène Ormandy. Eugène Ormandy errou em suas previsões e Eliazar disse: "Confesso que não consegui me calar. Enviei uma cópia do meu contrato e 2 ingressos acompanhados de um cartão, onde escrevi: Veja onde já estou." Em 1951, um ano após a morte do maestro Kouzlevitsky, Eliazar assume a cátedra de regência da Berkshire Music Center, em Tanglewood, e fica na sua direção por 17 anos. Ser diretor artístico e regente titular da St. Louis Symphony Orchestra durante 7 anos concedeu-lhe o título de professor emérito da instituição. Já consagrado como maestro, de 1968 a 72, esteve à frente da ProArt Symphony Orchestra, em Nova York. Ele fazia os ciclos de todas as sinfonias de Beethoven, os ciclos de todas as sinfonias de Mahler. Ele fazia encontros com a música brasileira, encontros com o barroco. As temporadas eram todas determinadas por fases. Então tinha toda uma lógica na programação que ele fazia. Eliazar foi professor de música e regência em Tanglewood, na Washington University, na Juilliard School of Music e na Yale University. Nessa instituição, recebeu o título de professor emérito. Muitos dos seus alunos e colegas de profissão regeram e regem grandes orquestras. Cláudio Abbado, Zubin Mehta e Seiji Ozawa. Eliazar teve convivência com grandes mestres, nesse tempo, especialmente no tempo dos Estados Unidos. Ele conviveu com... Foi amigo de Stravinsky,
Aaron Copland, todos os grandes compositores americanos, ele teve assim um contato pessoal. Isso foi muito importante. Desde os colegas dele, por exemplo, Peter Manning, que foi diretor da Juilliard School, era um grande compositor e foram roommates, companheiros de quarto no festival. Durante 40 anos, o maestro Eliazar de Carvalho esteve à frente das principais orquestras do mundo. Regeu orquestras em quase toda a Europa, Estados Unidos e até em Israel. E o que é mais importante, nos seus programas sempre estavam incluídas peças brasileiras, principalmente as composições de Villa-Lobos. O maestro Eliazar era uma pessoa que estudava muito e com certeza foi por essa razão que conseguiu reger de memória todas as óperas de Carlos Gomes, o autor de Guarani. Isso lhe valeu o prêmio Carlos Gomes depois de sua morte. O maestro Eliazar de Carvalho, durante toda a sua vida, recebeu muitos prêmios, homenagens e condecorações. O presidente Fernando Henrique condecorou o maestro Eliazar com a Ordem do Rio Branco. O concerto encerrou com uma cascata de fogos de artifício. Legião d'Honneur, que muito pouco brasileiro tem essa condecoração. Ele teve condecorações importantíssimas na Europa. Na Iugoslávia recebeu a maior condecoração possível, recebeu na Itália, recebeu em Portugal, recebeu na Espanha. Ele tem condecorações, eu tenho uma série de medalhas de condecorações recebidas na Europa. Aqui no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, o maestro Eliazar de Carvalho esteve várias vezes regendo grandes orquestras. Na década de 50, neste teatro, ele regeu a Orquestra Sinfônica Brasileira. A primeira imagem que me vem do maestro foi nos idos dos anos 50, quando ele foi recebido em Fortaleza com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele fez um concerto lá no Teatro José de Alencar e ali foi a primeira vez que eu fui assistir o concerto e não me esqueço de alguns detalhes, embora muito jovem, assim, o esplendor dele conduzindo aquela centena de músicos, o sentido de uma comunicação coloquial no intervalo das peças. E há um detalhe que eu comprovei em outros momentos que eu assisti aqui em Fortaleza, quando ele vinha ao Ceará, ele sempre encerrava com o Guarani. Era do Carlos Gomes. Era digamos, um vínculo umbilical que ele tinha com o Ceará. Era uma homenagem à inteligência do Ceará. Música, os estudos, a regência de grandes orquestras pelo mundo afora foram até aqui os nossos assuntos. E a vida familiar, a vida particular do maestro? Em 12 de novembro de 1954, Eliazar casou-se com Joci Carvalho de Oliveira, com quem teve um filho, Eliazar de Carvalho Filho. Apesar de não ser músico, meus pais, ambos, atuaram na música. Ele, que estamos falando agora, mas minha mãe, Joci de Oliveira, que é uma compositora, era uma pianista e, portanto, na minha infância, cresci ouvindo 8 horas de piano por dia, mas apesar de então não ter seguido essa profissão, eu tenho uma ligação com ele e com ela através da orquestra. A pianista Sônia Muniz foi a segunda esposa de Eliazar de Carvalho. Eles casaram em 12 de dezembro de 1973 e só a morte os distanciou fisicamente. Eles tiveram um filho, Serguei Eliazar de Carvalho. O nome Serguei é uma homenagem ao maestro e amigo Serguei Kouzevitsky. Sônia, Eliazar e Serguei sempre viveram para a música. Serguei Eliazar é o violinista e regente. Eu tive a sorte de ter um grande pai, Eliazar de Carvalho, que foi um verdadeiro herói para mim.
independente da sua figura como profissional. Vivi momentos fantásticos, uma educação cheia de exemplos, na qual eu pude sempre fazer a melhor escolha de acordo com os exemplos dele, né? Eu tenho muitas memórias do meu pai quando jovem, que era uma pessoa muito rígida pela formação dos fuzileiros navais, mas também uma pessoa muito espirituosa e muito divertida. Então, talvez episódios que mostram esse contraste. Ele viajava muito, deixava comigo os horários assim muito definidos, 8h01 acordar, 8h03 escovar os dentes, 8h15 café da manhã, assim por diante. Quer dizer, gostava de ter uma disciplina, que era a disciplina que ele sempre teve, pessoa que saiu do Ceará muito cedo, estudou bastante, ia a pé na orla do Rio de Janeiro, durante muitos anos, decorando partituras. Então, eu sempre cresci com essa imagem dele. Ao mesmo tempo, era muito engraçado, porque ele era capaz de estar andando na rua, de repente tinha uma voz muito boa, estudou canto, cantava muito alto, fazia um som, as pessoas ficavam olhando para ele, olhando para as pessoas em volta, e ele também olhava como se fosse alguém que estivesse curioso de outra pessoa ter dado esse grito, ter falado. Então era muito engraçado e realmente muito divertido. Eu não estudei música, ele chegava para mim e dizia business, meu filho, ou seja, vá para algum outro campo, já que a música é um campo muito difícil no mundo e principalmente no Brasil. Então não segui essa carreira. Não era meu pai biológico, mas era meu pai de coração, porque foi ele quem me criou. Eu lembro quando eles se casaram, ele e minha mãe, eu chamava no início de tio maestro. Nem sei com que idade eu tinha, nem lembro exatamente, só um tempo depois que eu falo de pai, mas era engraçado, era o meu tio maestro, que dançava em cima da mesa, era assim que eu brincava. Ele tinha por hábito estudar andando pela rua, fosse na rua, fosse no clube, onde fosse, solfejando as partituras. E eu me lembro que eu morria de vergonha, e quando eu estava junto, daí, até para brincar, provocar, ele solfejava mais alto, gesticulava, e eu ficava toda constrangida. Ele fazia todo tipo durão, mas era super mole de coração, era só saber lidar, que você conseguia tudo que quisesse dele. Convivi com ele 25 anos e posso afiançar que Eliezer foi o melhor marido do mundo. Ele era um homem maravilhoso, um bom esposo, um bom pai, um músico excelente, ajudava todos que chegavam perto dele, podia ser rico, pobre, até pessoas que eu sabia que às vezes falavam alguma coisa dele, ele disse, não tem importância, vou ajudar porque ele tem talento. Ele era uma pessoa excepcional. Eliezer foi diretor do Teatro Municipal de São Paulo e regeu por muitas vezes a orquestra municipal desse teatro. Também foi diretor artístico e regente titular das orquestras sinfônicas Brasileira, de São Paulo, de Porto Alegre, Recife e da Paraíba. Mas o seu principal compromisso sempre foi com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. Agora, eu tenho muito orgulho, hoje, sendo presidente da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, que é a orquestra que leva o Brasil no nome, é a mais antiga do país, fundada em 1940, e que ele foi o diretor artístico, regente titular, de 47 a 1969. Então, nessa posição que, de alguma forma, não só resgata o longo período que ele passou à frente da orquestra, como também, de alguma maneira, eu sinto um vínculo com ele, já que as pessoas, mesmo as pessoas hoje em dia de mais idade, que o viram reger, que começaram, de alguma forma, a ter contato com a música nos concertos para a juventude, muitos me procuram, conto histórias divertidas também,
que ele parava um concerto, olhava para alguém jovem na época, hoje de mais idade, que estava abrindo uma bala, fazendo barulho, olhava com uma cara muito feia, ele era muito assim, uma figura muito marcante, e ao mesmo tempo mudou a vida de tantas pessoas que se inseriram ou que passaram a apreciar a música em função de muitas dessas ações que ele teve, e ele teve à frente da OSB durante tantos anos. A Orquestra Sinfônica de São Paulo, a OSESP, foi fundada em 1954 e logo foi desfeita. Em 1973, foi reorganizada por Eleazar de Carvalho, que ficou à sua frente até sua morte. O maestro esforçou-se muito para que a Orquestra Sinfônica de São Paulo estivesse no mesmo nível das orquestras internacionais. Quando ele chegou em São Paulo, foi direto na casa dos meus pais, porque ele chegou muito cedo, ele gostava muito do papai. E eu entro em casa e vejo, eu falei, maestro, mas que honra, o senhor está aqui por quê? Vim aqui reorganizar a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e trazer a parte acadêmica para o Festival de Campos do Jordão. Esse festival existia já há 2 anos, mas era simplesmente um concerto de música de câmara no Palácio só para os políticos, para as pessoas de posse. Era uma coisa muito restrita. E o maestro viu ali um campo para implantar Tanglewood no Brasil. Eleazar trouxe para o Brasil o modelo do festival que viu por diversas vezes em Tanglewood, nos Estados Unidos, e que consiste no seguinte: durante um mês aproximadamente, jovens músicos podem aperfeiçoar sua arte tendo aulas com grandes mestres brasileiros e estrangeiros. Ao final, há uma apresentação para o público. Eu estive ausente há alguns anos, mas o que interessa e o que vale é que a semente que eu trouxe foi colocada em boa terra e ela se transformou numa árvore, que é essa que estamos vendo já aqui, povoada, gente já se abrigando na sombra da árvore. E o grande maestro Eleazar de Carvalho, por volta de 1978, né? Quando eu fui para o Festival Campos do Jordão, em São Paulo, como bolsista, através do Conservatório de Música aqui do Ceará, de Fortaleza, faltando mais ou menos 10 ou 15 dias para acabar o final do festival, o Eleazar já, né, me observando ali, porque ele era muito atento a tudo, sempre foi. Então, me chamou, porque eu tocava muito assim nos intervalos das aulas, e o Eleazar terminou ouvindo um prelúdio meu, né? E quando ele escutou, ele achou que tinha muito a ver com canto, né? Assim, era uma peça que se calhava muito bem, para um coral. E então me chamou para fazer e convidou o coral para cantar essa música minha. Não tinha nem letra, era mais um prelúdio mesmo. E tocamos numa igreja lá perto, não me lembro bem a igreja, mas o coral, me lembro o nome, era o Coral Bacarelli, Coral de São Paulo, que é mais ou menos isso aqui. O modelo de Tanglewood foi desenvolvido com sucesso em Gramado, no Rio Grande do Sul, em João Pessoa, na Paraíba, em Itu, Campos do Jordão, em São Paulo e em Fortaleza. O Festival Eleazar de Carvalho, que acontece desde 1999 em Fortaleza, reúne professores do Brasil e do exterior e jovens músicos que querem estudar e ouvir os grandes mestres. O modelo é o mesmo de Tanglewood. Sônia Muniz de Carvalho, viúva do maestro Eleazar, continua à frente dos festivais. O Festival Eleazar de Carvalho, que acontece todos os anos aqui na Universidade de Fortaleza. É uma oportunidade única para alunos, jovens instrumentistas e cantores que não têm muita oportunidade de estudar música aqui na cidade e encontram aqui professores excelentes, habilitados a
a docência e podem aproveitar enormemente dessa oportunidade. Meus alunos, né, tiveram a oportunidade de trabalhar com ele e sempre aprendendo com ele. E ele gostava muito de jovens, sempre incentivou este festival mesmo daqui de Fortaleza, graças a ele. As escolas de música, principalmente de instrumentos, não satisfizeram até agora as exigências de um país como o nosso. O que devemos fazer? Fileiras, cerrarmos fileiras em torno de nós mesmos, não dividirmos as nossas forças, juntarmos as nossas forças, a fim de que o Brasil possua mais escolas e, possuindo mais escolas, possua mais orquestras. E isso é o cartão de visita, é o meio de aferir a cultura de um povo, a civilização de um povo. Esse festival foi sempre uma coisa muito importante para essa garotada. Por quê? Porque tem sempre professores muito bons, professores contratados fora, em geral, do melhor que lá, né? Então, só o contato que esses jovens têm com as pessoas, com solistas, com maestros, etc., já serve para desenvolver. Mas, fatalmente, daqui a 10, 15 anos, eles vão ver que o festival foi importantíssimo para eles. O Estado é um celeiro de talentos. Aqui nós temos crianças e adolescentes, jovens talentosíssimos que, infelizmente, não têm oportunidade, né? O país inteiro carece de uma infraestrutura muito grande e a gente vem para cá para poder plantar essa semente, resgatar alguns talentos que já estão dando frutos, né, hoje em dia. Músicos e música estão por toda parte. Os mestres ensinam, os alunos tocam. A vontade de aprender é sem limites. Os sons invadem salas, jardins. O festival acontece e tem final grandioso. There are many, many extremely talented young people here on various levels. That's one of the challenges, is that we try to make an orchestra out of people who have played in an orchestra and people who have never played in an orchestra. So that is one of the challenges, but we must do this because there's no other way, there's no other solution. It's crucial that all these youngsters come from all over the country and come together. They meet one another, they will be friends for life. They will remember each other. Some will become famous, some will become not famous. But that's the way the world is. And as I said yesterday, the meeting together of very experienced professors with young players is worth everything in the world. I think that all of us love the idea that we could give something. You know, it's, I think, what our whole life is about, all of us. And we're here feeling that we're giving something to the young Brazilian kids who are wanting to be musicians. It's a very satisfying feeling. I mean, it makes you feel like you want to keep living. Neste ponto do documentário, fica bem claro por que Eleazar de Carvalho é o eterno maestro. Sua missão de educar, de formar músicos estudiosos e competentes, não termina com a sua morte. Sua imagem e personalidade ficaram perpetuadas nos festivais e em cada pessoa que ama essa linda arte, a música. Com a batuta e com o coração, ele batia no peito mostrando todo o seu ritmo e emoção. Para homenagear a terra do maestro Eleazar, Sônia Muniz de Carvalho criou a Escola Maestro Eleazar de Carvalho em Iguatu, que já tem a sua orquestra de câmara. A orquestra reúne jovens de 15 a 22 anos. A regência é do pianista José Carlos Mota Júnior. Eu sou de São Paulo, naturalmente, e a dona Sônia Muniz, que é a viúva do maestro Eleazar, me convidou para vir integrar aqui o projeto da Escola Eleazar de Carvalho aqui em Iguatu. Então, nós chegamos aqui, não tinha absolutamente nenhum músico que sabia nada de música, né? Só muitos interessados em aprender, mas ninguém conhecendo música realmente. Nós começamos exatamente do zero. E aqui estão hoje esses meninos todos tocando um repertório
um repertório clássico da música brasileira, um repertório erudito. É um salto gigante, porque eles realmente se dedicam e nós temos assim, a oportunidade de fazer da escola um projeto propulsor mesmo, no sentido de fazer com que eles não só desenvolvam, mas que possam adquirir conhecimento para, se futuramente quiserem fazer alguma carreira com a música, isso é perfeitamente possível. É uma experiência incrível, a gente está sempre aprendendo com os alunos. Então é uma experiência realmente gratificante. Sempre esqueceu que era de iguatuense. Uma certa feita, na Itália, ele chegou a dizer o que a enciclopédia registrou, que era natural do Iguatu, do estado do Ceará, no Brasil. Eu continuo esse trabalho que Eleazar implantou no Brasil, principalmente de ajudar os meninos mais humildes, os meninos de menos posses, porque entre eles tem tanto talento, tem tanto Eleazar de Carvalho ali que a gente pode descobrir, como eu já descobri um menino em Iguatu, o Ítalo do violoncelo. O menino tinha 3 meses de estudo, eu vi tocando na praça, eu disse, esse menino vai ser o segundo expoente de Iguatu na música clássica. No final da sua vida, já doente, Eleazar ainda teve energia para traçar as diretrizes da reestruturação da Orquestra Sinfônica de São Paulo e reger o primeiro concerto da orquestra na Estação Júlio Prestes, hoje, Sala São Paulo. O que mais me emocionou foi quando ele já estava muito doente, né? E nós estávamos em Itu e ele estava hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Então a Sônia lotou um ônibus, né? E fomos todos os professores do festival, fomos todos a São Paulo para visitá-lo lá no Hospital Sírio-Libanês. E ele ficou assim em cima, assim, numa espécie de um camarote, né? Já estava na cadeira de rodas, estava muito doentinho, e a orquestra tocou e o pessoal do coral cantou. Foi uma coisa assim comovente. Todos nós choramos, porque aquela realmente foi a nossa despedida. No dia 12 de setembro de 1996, morreu, aos 84 anos, o músico, o grande maestro e educador de várias gerações, Eleazar de Carvalho. Pessoas como o maestro Eleazar de Carvalho são eternas, não é? Eles mudam de dimensão, ele deve estar, quem sabe, regendo o coral dos anjos, né? Lá na eternidade. No momento da morte dele, eu disse que ia dar continuidade ao trabalho, porque ele falou, e agora, e os meus meninos? Não terminei minha missão. Eu disse, mas eu vou terminar. Eu não vou deixar seus meninos desamparados. Foi essa última frase que ele falou comigo, e aí eu senti Eleazar ir embora. Foi uma coisa assim tão sublime. Eu vi o espírito do Eleazar sair. Foi uma coisa que eu estava assim meio em estado de choque, porque foi uma coisa linda.